Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da quarta rodada do Campeonato Mineiro. Aqui comigo no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro, tudo bem? Boa tarde aos internautas. Vamos falar aqui dessa quarta rodada do Campeonato Mineiro e das novidades aí de Cruzeiro, Atlético e América. Lembrando ao internauta que ele pode participar, basta entrar no portal Tempo e enviar sua pergunta para debater aqui conosco. Vamos de cara já para os resultados da quarta rodada e para a tabela de classificação? Tá aí, o América de Teoflotone empatou sem gols com o Boa Esporte, o Tupi venceu pela primeira vez no campeonato Uberaba 2-1, o Democrata caiu para o Cruzeiro lá em Valadares por 2-0, a Caldense bateu o Nacional por 2-0, o Nacional está em ritmo rápido de queda, e o Guarani foi goleado pelo Atlético por 4-0. Está aí a classificação, o Atlético 100% com 4 jogos, 12 pontos, o América também com 100%, mas com 3 jogos tem 9, o Cruzeiro, que já fez 4 partidas, tem 9 pontos, o Vila com 7, a Caldense com 6, na sexta posição o Boa Esporte com 5, o Uberaba aparece na sétima posição com 4 pontos, ao lado do América de Teoflotone, também com 4, e Guarani também. Na décima posição, Tupi com 3, e na zona de rebaixamento, o Nacional com 3 pontos, e o Democrata de Governador Valadares com nenhum ponto garantido até o momento. Então, Guilherme, quais foram suas impressões na vitória do Cruzeiro para cima do Democrata lá em Governador Valadares? O Democrata, como a gente já bem disse aqui em outros programas, é uma das decepções do Campeonato Mineiro. A gente vê aí até agora não teve nenhuma vitória no campeonato, já são 4 derrotas. E o Cruzeiro, apesar de ter vencido por 2-0, voltou a vencer, mas sem convencer, sem jogar aquele futebol bonito que o torcedor espera. Teve até jogadas plásticas do Anselmo Ramon, que deixou o pessoal aí curioso, né? Olha, o Anselmo Ramon deu 2 assistências de calcanhar. Então, assim, o Cruzeiro segue num caminho lento, aí, no ritmo lento de ascensão, mas pelo menos está conseguindo conquistar os pontos. Já chegou a 9 pontos, está aí na terceira posição do campeonato, e pode perder mais uma posição caso o Vila Nova vença o América no duelo de quarta-feira. Exatamente. E eu tenho uma curiosidade, Guilherme, para entender mais. Nos gols do Cruzeiro, o Montijo fez os 2. O primeiro, como você bem falou, num passe de calcanhar do Anselmo Ramon. Ali, talvez, claro, uma jogada muito esperta do Anselmo, mas a defesa do Democrata foi muito inocente, né? Foram 3 no Anselmo Ramon e deixaram o Montijo passar do lado dele sem nenhuma marcação. Justamente, o Democrata não conseguiu se acertar em campo, tanto ali na defesa quanto no ataque. O pessoal do ataque pecou bastante também. Teve um lance de cara a cara com o goleiro Fábio, o atacante do Democrata, que poderia ter aberto o placar, perdeu uma oportunidade incrível. É um time que espera contar aí rapidamente com a força do Zé Maria Pena, que chegou, mas já chegou derrotado. É um treinador que o pessoal lá de Governador Valadares gosta bastante. Mas, infelizmente, acho que já é um dos rebaixados no Campeonato Mineiro. Você já está dando isso como certo? Eu acho que sim. Pelo futebol apresentado até aqui nessas 4 rodadas, precisa fazer o triplo ou quádruplo do que fez hoje, se quiser ele não fez escapar. Nada até agora, Fez tem 0 pontos. Né? 0 pontos. Precisa fazer muito mais, tanto em aspecto de melhorar o estilo de jogo, quanto de resultado, se quiser realmente permanecer no módulo 1 no ano que vem. Mas, Guilherme, o primeiro tempo do Cruzeiro foi deplorável, né? Muito ruim. Democrata jogou em cima, jogou basicamente nos erros do Cruzeiro, que são vários. O que você achou principalmente do primeiro tempo do jogo? O Cruzeiro demorou a encaixar, né? Tocava a bola, o calor também foi um detalhe negativo da partida, o sol muito forte lá em Governador Valadares, mas não atrapalhou só o Cruzeiro. Apesar do Democrata ser o time local, querendo ou não, altera muito o aspecto fisiológico dos jogadores. Então o primeiro tempo foi relativamente fraco e o Cruzeiro conseguiu aí com o Montijo logo no início do segundo tempo um gol, o que já deu um ânimo maior para o time e o Democrata se abriu. O Cruzeiro fez 2-0, garantiu o resultado, mas como a gente disse aqui no começo do programa, realmente não convenceu ainda o torcedor e até mesmo o técnico Wagner Mancini, que após a partida falou que o time ganhou os 3 pontos, que isso é importante, mas que não jogou bonito e que ele vai cobrar mais do time nas próximas rodadas. É meio retórico até te perguntar isso, Guilherme, mas a gente vê com clareza
que são vários problemas que o time do Cruzeiro tem. Na lateral esquerda, na lateral direita, no setor principalmente defensivo ali do meio-campo. Mas o que você acha que é a prioridade do Mancini agora tentar arrumar nesse time? A defesa, para mim, é um aspecto bem negativo nesse início de temporada. Ontem, mais uma vez, a gente viu o Léo e o Vitorino batendo cabeça em jogadas de ataque do Democrata, que é um ataque inoperante, digamos assim, no Campeonato Mineiro. Pouco conseguiu produzir até agora nessas 4 rodadas. E o Cruzeiro só não levou gol realmente por sorte. Justamente eu disse que um atacante perdeu um gol na cara ali do Fábio, um lance que praticamente garantiria ali um novo moral para o time durante o jogo. O lateral esquerdo, Diego Renan, muita gente fez aí, depois do jogo de sábado, um auê muito grande, falando que ele jogou bem e tal. Realmente, ele teve uma apresentação melhor do que as últimas que ele fez. Porque, vamos ser sinceros, não quer dizer nada, porque ele não vinha nada. jogado nada Justamente. durante os últimos 10 jogos dele, talvez. Justamente. Então, eu acho que o setor defensivo do Cruzeiro, ali um pouco melhor na lateral direita, com o Marcos também, que não produziu muita coisa, mas eu acho que o setor defensivo do Cruzeiro precisa dar uma remodelada. O ataque, apesar das peças serem contestadas pelo torcedor, querendo ou não, vem mostrando resultado com o Wellington Paulista, o Anselmo Ramon. O meio-campo ali, o Montijo voltou a fazer gol depois de 5 meses, virou aí o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, com 30 gols, passou o Aristizábal, que tinha 28. Então, assim, apesar das deficiências, eu acho que o maior problema hoje do Cruzeiro ali é o miolo de zaga e a lateral esquerda. E no caso do Democrata, eu só quero falar para o nosso internauta aqui, as derrotas do Democrata ao longo do campeonato. Na primeira rodada, ele já caiu de cara para o América por 3-1, lá em Governador Valadares. Na segunda rodada, ele caiu para o Boa Esporte, lá em Varginha, por 3-0. Na penúltima rodada, na terceira, caiu para o Uberaba 5-0, lá no Triângulo. E nesse sábado agora, caiu para o Cruzeiro por 2-0, né? E, Leandro, sabe por que eu fico assim, um pouco decepcionado com o futebol do Democrata? Porque eu assisti integralmente a partida contra o América venceu o Democrata, mas até então não foi uma vitória fácil que teve o América naquele jogo. O Democrata mostrou um bom poder ali no meio-campo, com o jogador Flávio Lopes, arma bem as jogadas. Tem o Irezânio também, que tinha deixado uma boa impressão até então na primeira partida, e depois o time se perdeu, né? Tanto que trocou o técnico. O Zé Maria Pena assumiu para essa partida diante do Cruzeiro. É isso que me deixou um pouco chateado assim, com o futebol do Democrata. A campanha do Democrata é tão ruim, que em 4 jogos, como bem dissemos, ele fez apenas 1 gol e levou 13. O saldo é medíocres menos 12. Né? E o gol que ele fez foi justamente na primeira rodada. Na primeira rodada contra o América. O time já não balança as redes, já tem 270 minutos, fora os acréscimos. Né? Sem contar também o gol contra o América quando surgiu. É o que eu disse, a campanha é terrível, que até então, nesse momento, classifica o time e coloca como um fortíssimo candidato a jogar o módulo 2 no ano que vem. Porque a gente analisa a tabela, o Nacional, que é o Nacional e o Tupi, são os adversários diretos nessa briga para não cair para o módulo 2 do campeonato. O Nacional já venceu uma partida, tem 3 pontos. O saldo fez 5 gols e sofreu 11. O saldo é menos 6, mas vale lembrar que o Nacional, assim como o Democrata, já pegou América e Cruzeiro, né? O Tupi, que já pegou o Cruzeiro, conseguiu vencer nessa última rodada e não tinha feito 1 gol sequer no campeonato. Tem saldo menos 4 hoje, fez 2 gols e já sofreu 6. Quem também está próximo dessa zona é o Guarani, que tem 4 pontos e tem a mesma situação do Tupi, que tem menos 4 de saldo. Guilherme, saindo do Cruzeiro para a gente falar um pouco do Atlético, uma vitória bem convincente ontem, né? Ontem venceu e convenceu. Foi um placar elástico, aí, 4-0 diante do Guarani, fora de casa. O Atlético mostrou ali uma boa posse de bola, um toque de bola apurado do meio campo, a zaga bem postada. O Mancini fez um golaço de falta. Eu achei ele que, além do mérito do Mancini pelo chute forte, eu acho que o goleiro falhou, na minha opinião. Poderia ter, quem sabe, ali pelo menos mais um homem na barreira. A bola passou justamente onde teria o espaço para mais um jogador, de um rapaz, né? De um jogador, no caso. Então, acho que o Mancini falhou ali, o goleiro falhou na armação da barreira e também no posicionamento. O André ali, não tem nem o que dizer,
estava na hora certa, no lugar certo, fez os 3 gols, contou ali com assistência do Escudeiro e do Neto Berola. E o que fica de negativo aí mais uma vez na partida do Atlético é a questão do Danilinho, né, que voltou a jogar há pouco tempo, machucado, saiu ali com 20, 30 minutos de primeiro tempo e já é dúvida para as próximas partidas do Atlético. Inclusive os médicos já estão temendo aí por uma entorse, algum detalhamento mais grave em relação ao tornozelo esquerdo do jogador. A gente tem uma pergunta aqui, Guilherme. O Diego Campos, de Santa Luzia, obrigado, Diego, pela sua participação. Gostaria de saber de você se o Leonardo Silva tem vaga nessa zaga do Atlético e se a gente sabe sobre o boato deste jogador chileno que pode estar acertando com o Atlético. Esse é um boato forte que tá forte aí, eu só não me recordo o nome do jogador. Tá no Sporting. Matias Fernandes. Matias Fernandes, isso. Matias Fernandes, jogador do Sporting Lisboa. Isso. A gente vê esse assunto sendo muito comentado aí, tanto nas redes sociais, com o pessoal da imprensa mesmo, colocando esse jogador como um forte interessado do Atlético. E dizendo também que o próprio jogador já admitiu o interesse de querer retornar ao futebol sul-americano. Então, ou seja, o Atlético trabalha, a gente já viu aí, em relação a essa conversa toda de contrato de independência e BWA com o Atlético, que a diretoria trabalhou muito escondido aí, então pode ser que tenha alguma coisa de verdade. Tem alguns problemas nesse acordo do Atlético, Sporting e Matias, porque primeiro não tem nada certo, ninguém conversou, parece que ninguém conversou com ninguém ainda, apenas um boato de empresário. Mas a cláusula de rescisão do contrato do Matias é 25 milhões de euros. É muito dinheiro. Para começar, o Matias não vale isso. Mas essa aí é uma cláusula que... Que claro que é negociável. Que é negociável, e na maioria das vezes a gente vê que realmente isso acontece. Agora, é realmente esperar para ver. O Atlético já disse aí, o presidente Calil, que está aberto a qualquer tipo de negociação, tanto para vender jogadores quanto para contratar. Então, com certeza aí até o meio do Campeonato Mineiro, reta final do Campeonato Mineiro para início do Campeonato Brasileiro, deve haver mudanças. Em relação à pergunta do internauta lá de Santa Luzia, o nome dele é Diogo, né? Sobre o Leonardo Silva. Em relação ao Leonardo Silva, eu acho que ele tem sim potencial para reassumir a condição de titular no Atlético, mas agora a briga ficou um pouco mais acirrada porque o Rafael Marques já pegou mais um estilo de jogo, já entrou dentro do esquema tático do Cuca, um jogador que também tem características de marcar gols de cabeça, assim como o Leonardo Silva. Então, assim, para o Leonardo Silva recuperar a posição, ele vai ter que batalhar muito nos treinamentos, mostrar mais do que ele já havia mostrado no Atlético para voltar a atuar ao lado do Hever. O que eu acho dessa zaga do Atlético é que o Rafael Marques ele é muito versátil. Ele é mais versátil que o Leonardo Silva, e isso com o Cuca, que gosta muito de jogar com o falso terceiro zagueiro ali, facilita muito no posicionamento de defesa do Atlético. Ele posiciona bem dentro da área ofensiva do Atlético, digo o Rafael Marques, isso também é um ponto que conta a favor. Conta muito a favor. Conta muito a favor. O negócio é realmente o entrosamento que não começou muito bem no início da temporada, com ele e o Hever, mas que foi se detalhando aí no decorrer dos jogos. Mas acredito sim que o Leonardo Silva tenha condições, volto a afirmar, mas a briga vai ser sadia. Isso é bom para o Atlético, que tem jogadores de qualidade no banco de reservas e também que tem mostrado potencial no time titular. Voltando ao assunto Matias Fernandes, a última notícia que temos no portal Super FC sobre o jogador fala que o Banco BMG seria o parceiro do Atlético para tentar adquirir esse meia que tem apenas 25 anos e é um dos jogadores, ele não é um dos destaques do esporte, mas ele vem jogando até com uma certa constância lá no time de Portugal, né, Guilherme? E o Atlético está buscando realmente esse camisa 10. A gente já viu nesse início de temporada aí que o Escudeiro não é realmente esse jogador da armação, ele gosta de cair mais pelos lados, ele é quase um meia atacante, o Escudeiro. Então o Atlético segue aí nessa busca do camisa 10 e, pelo que a gente está vendo aí, o Matias Fernandes realmente pode ser um desses nomes. Mas eu tenho uma dúvida com relação a isso. O Danilinho não veio para suprir essa camisa 10? O pessoal disse isso. O Bernardo não é o meia? O Bernard é o meia, só que o Bernard faz mais ou menos a mesma estratégia de jogo que o Escudeiro, joga mais pelos lados. Né? E o Bernard também é um jogador rápido, e o Cuca gosta de acionar jogadores atuando ali pelas alas, como ele fez no Cruzeiro, acionando o Alisson e o Thiago Ribeiro na época. Então é isso que a gente está vendo ele traçar mais ou menos pelo Atlético, jogar um Atlético mais aberto, tendo um cérebro ali no meio campo, que é
essa peça que também a diretoria atleticana não conseguiu trazer para encaixar no time do Cuca. A gente também vai falar um pouquinho do América. O próximo jogo do América é agora quarta-feira, encerramento da quarta rodada do campeonato, é o clássico contra o Vila Nova, né, Guilherme? O que você acha desse jogo contra o América? Um jogo importante, tanto para o América quanto para o Vila Nova. Se o América perder, ele cai, não consegue reassumir a liderança e o Vila Nova aí pode assumir a vice-liderança do campeonato, dando muita moral para o time de Nova Lima. Então, seja uma partida de muita importância, tanto para o Coelho quanto para o Leão do Bonfim, e espero que seja um bom jogo, né? Coisa que a gente não tem visto muito aí no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro está pecando muito, principalmente pelas equipes do interior. Né? Existe uma certa decepção por parte de nós da imprensa que a gente esperava um campeonato com um pouco mais equilibrado entre os times do interior. Um exemplo disso é o Tupi, né? Que não dá para entender como faz uma campanha tão ruim no Campeonato Mineiro depois de um fim de ano tão bom quanto foi o de 2011. Já até trocou de treinador, né? Foi campeão da Série D, garantiu a vaga aí para a Série C, já trocou de treinador. Então, ou seja, o time começou aí a pegar o ritmo novamente com o novo técnico e a gente espera que realmente os times do interior, até mesmo o Nacional, que chegou a virar para cima do Cruzeiro, virar para cima do América e que não conseguiu manter os resultados, esperar que o nível técnico dessas equipes realmente aumente para elevar o nível do Campeonato Mineiro, que na minha opinião realmente ainda está nivelado muito por baixo. E falando um pouco de outros estaduais, ontem o São Paulo conseguiu empate no finalzinho contra o Palmeiras, 3-3 lá em Presidente Prudente. 3-3, o Barcos, o argentino, fez 2 gols, né? E o torcedor do Palmeiras já está animado com ele. Jogador raçudo. Muito frio também na hora de dominar, calculista, frio calculista. É o típico artilheiro mesmo, está dentro da área, naquele lugar, busca a bola. Até então tem mostrado que veio no Palmeiras. Mas foi um jogo conturbado também, né? Com lances polêmicos da arbitragem, pênaltis não marcados, pênaltis marcados equivocadamente. Gol do Daniel Carvalho, o primeiro gol do Palmeiras foi marcado de falta pelo Daniel Carvalho. Todo mundo ali na barreira do São Paulo esperando uma cobrança colocada do Marcos Assunção e o homem surpresa Daniel Carvalho foi lá e marcou o primeiro gol do Palmeiras. Foi um jogo agitado, 3-3, 6 gols. E é o que eu vejo de diferença em relação aos outros campeonatos e o Campeonato Mineiro. Entendeu? São jogos assim, uma pegada mais forte. Eu acho que é isso que está faltando para dar mais ânimo ao nosso campeonato. Porque a gente analisa, por exemplo, principalmente o jogo do Cruzeiro contra o Democrata. É óbvio que não dá para comparar o Cruzeiro hoje com os times de São Paulo e alguns do Rio, porque o Cruzeiro está realmente se reestruturando, passando por uma nova gestão, por uma nova fase na sua temporada. Agora, se fosse qualquer outro time, um time um pouco mais forte que o Democrata, o Cruzeiro não teria saído do primeiro tempo sem tomar pelo menos 2 gols. O negócio é o que eu ia comentar, a gente volta a falar do Cruzeiro agora. Se você pegar a tabela do Campeonato Mineiro, o internauta, Leandro, você vê quem que o Cruzeiro enfrentou e quem que o Cruzeiro venceu. O Guarani, que venceu o Cruzeiro na primeira rodada, está em posições intermediárias. Acho que é o 9º colocado, se não me engano, que você citou. O Cruzeiro venceu o Democrata, que é o 12º colocado, venceu o Nacional, que é o 11º colocado, e venceu o Tupi, que é o 10º colocado, ou seja, o Cruzeiro venceu os 3 últimos da tabela. E ainda não enfrentou o Atlético, não enfrentou o América e não enfrentou o Vila Nova, que vem numa ascensão aí no campeonato. Então, ou seja, acho que o Cruzeiro fez muito pouco ainda nesse Campeonato Mineiro, muito pouco mesmo. Muito menos que Atlético, muito menos que América e muito menos que o Vila, propriamente falando. Então, assim, o trabalho que o Wagner Mancini terá nas próximas rodadas, além de quebrar essa ideia do torcedor que não aprova o trabalho dele à frente do clube estrelado, vai ter muito a que provar ainda. E no caso do Campeonato Carioca, ontem o Fluminense conseguiu uma bela vitória para cima do Vasco, dominou o tempo todo. Um timaço de futebol, Fred, o Deco deu uma aula de como se jogar futebol e conseguiu ser campeão da Taça Guanabara e já está na final do Campeonato Carioca. Né? Eu tô para te falar que esse foi um dos melhores jogos que eu vi esse ano. Porque o Fred teve uma atuação primorosa, também marcou 2 gols. O Deco jogou um partidaço, ainda fez um golaço. O Vasco me decepcionou, para te falar a verdade. Eu estava gostando do futebol que o Vasco vinha apresentando no começo desse ano. Já também pegando o foco do fim do ano passado do time Cruz Maltino, mas o Fluminense ganhou a Taça Guanabara com méritos.
Venceu com sobras, com sobras. Digamos, o Thiago Neves também teve boa atuação. Então, acho que ficou bem entregue a taça do primeiro turno do Campeonato Carioca para o Fluminense. Hoje o Fluminense é o time a ser batido no Brasil, Guilherme? Acho que o Fluminense é um dos times a serem batidos no Brasil hoje. Também tenho visto o Internacional, apesar de algumas derrapadas não ter chegado ali na final do Ele Campeonato perdeu o Grenal, Gaúcho. né? Ele perdeu o Grenal na última quarta-feira para o... Mas clássico é um detalhe a mais, né? O Fluminense venceu também um clássico nos pênaltis, que também conta com sorte e competência. Mas eu acho que o Inter tem um elenco muito forte também, vai brigar por títulos aí importantes nessa temporada. O São Paulo me decepciona um pouco pela zaga, que não tem conseguido se firmar aí nesse início de ano. Já é a pior zaga do São Paulo nos últimos 10 anos. O Palmeiras é um time ainda que, apesar de estar vencendo bastantes partidas, venceu o Santos, empatou com o São Paulo, ainda está em ascensão. O Santos também me decepciona no Campeonato Paulista. O Corinthians, apesar de ser o Corinthians campeão do ano passado, ainda está devendo nesse início de ano. Mas acho que o Fluminense é, sim, uma das grandes equipes até agora no futebol brasileiro. No meu ponto de vista, o Fluminense está um pouco acima do resto. Aí, na sequência, tem Flamengo, tem Vasco, tem Palmeiras, tem São Paulo. O Internacional, acho que ainda está um pouco abaixo deles. Tem que crescer muito, tem que evoluir muito o futebol lá do time gaúcho. Ontem, o Grêmio também caiu para o Caxias nos pênaltis e não está na final do primeiro turno do Vai campeonato. ser Novo Hamburgo e Caxias, um jogo... Podia ter dado o clássico lá de Caxias do Sul, entre Juventude e Caxias, mas Novo Hamburgo foi superior à Juventude. E com relação a isso, a gente só está dando esse parâmetro do futebol nacional, porque a gente quer sempre comparar com o nosso, né, Guilherme? E a gente vê que o futebol mineiro hoje está um pouco atrás em relação a esses grandes centros, principalmente esses 3 centros. Né? Infelizmente, né? Porque a gente vê que muita gente comparava o futebol gaúcho com o futebol mineiro, duas forças que se equivaliam aí no cenário do futebol nacional, e hoje a gente vê que está muito distante, tanto pelas contratações que foram feitas por Inter e Grêmio, pelos investimentos também que são feitos lá no Rio Grande do Sul, né? Realmente os dirigentes aí de Minas Gerais têm que dar uma guinada aí, uma melhorada nas suas administrações. O Calil está tentando fazer isso pelo lado do Atlético, deu aí essa jogada com Independência que realmente pode render muitos frutos para o Atlético. E espero que também o Cruzeiro, assim como o América, consigam aí se arrumar nos bastidores para voltarem a ser grandes forças do futebol nacional. Com relação a esse contrato do Atlético com a BWA, o que você tem a dizer, Guilherme? Olha, é o seguinte, é um contrato de risco, é negócio, assim como qualquer outra negociação empresarial que pudesse vir a acontecer. O Atlético acha interessante e viável jogar pelos próximos 10 anos no Independência, podendo também atuar no Mineirão, mas de acordo com cláusulas contratuais, explorando aí o naming rights, ou seja, o Atlético, junto com o seu parceiro, pode arrumar aí um investidor para colocar um nome no Independência, por exemplo, BMG, Arena BMG, Arena Chevrolet, como chama hoje. Eu li uma reportagem no Terra do vice-presidente do BMG falando justamente sobre isso. Talvez eles estejam com o pé atrás de fazer um contrato de naming rights em relação ao estádio, porque a maioria dos estádios brasileiros já tem um nome próprio. Então, eles não mudariam esse nome. É muito complicado isso. É complicado. Igual, por exemplo, ainda quando o presidente do Corinthians, o André Sanches, pedia veementemente na imprensa que o pessoal não chamasse o novo estádio do Corinthians de Itaquerão. Mas não tem jeito, já pegou. Não tem como. Justamente para não correr esse risco do nome ficar muito forte. Itaquerão, estádio do Corinthians, e ele não conseguiu um investimento para justamente em naming rights. É o que vai acontecer com a Independência. Arena da Baixada também existe o nome, Arena Quiocera. Ninguém chama de Arena Quiocera, chama de Arena da Baixada. Então, ou seja, mas mesmo assim, se o Atlético fechasse um patrocínio, uma parceria, seria mais dinheiro que entraria no caixa do clube, vai explorar ali a publicidade. É um contrato de risco, mas eu acho que foi uma boa jogada do Alexandre Calil, que não acredita na liberação do Mineirão mesmo com as previsões para o fim de 2012. Pois é, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que a curto prazo é um contrato ótimo. Também mas você com o Mineirão, com um público de 65, 66, 67 mil pessoas, você vai colocar o Flamengo e Atlético no Independência, que hoje tem capacidade para 25, aí você vai me falar, claro, vai poder pagar a multa e jogar no Independência, mas vai ser sempre assim, o Atlético numa reta final de Campeonato Brasileiro, podendo colocar 60 mil por jogo.
vai ter que pagar a E conta. outra coisa, a gente já viu que no futebol mineiro... Eu não sei. O Cruzeiro veio muito bem no início da Libertadores de 2011 na Arena do Jacaré. Né? Veio muito bem jogando na Arena do Jacaré e tal. Depois, no Campeonato Brasileiro, inclusive, deu uma caída, começou a perder jogos na Arena do Jacaré e levou jogos para Uberlândia, para o Parque do Sabiá, para mudar os ares e tal. E se o Atlético, essa que também fica a pergunta, a gente tem que esperar, se o Atlético não vier numa boa ascensão usando Independência, e aí? Vai querer mudar de estádio? Não vai querer? Não vai poder mudar, tem que jogar 100% dos jogos, não Independência, então, assim, esse é o problema. Esse é um contrato de risco, como eu disse, o Atlético viu viabilidade nisso e agora vai explorar. E o torcedor já está animado, já está até chamando a Independência de a Casa do Galo, Puleiro do Galo. A gente tem que deixar claro que não é a Casa do Galo, o estádio é verde, o estádio pertence ao América, 5% da renda bruta do estádio vai para o América, ou seja, o torcedor do Galo também vai estar ajudando o América, já que o torcedor do Atlético está falando, o Cruzeirense quiser lá vai ter que pagar a gente para ir jogar. Não é bem assim, vai pagar o América também, vai pagar a BWA também, vai pagar o Atlético. É muito dinheiro para sair dividindo, né? Mas assim, realmente o que vai acontecer é Cruzeiro jogando no Independência, o Atlético ganha, o América ganha, a BWA ganha e o Cruzeiro ganha com a renda diferente do que o Atlético ganha com a publicidade, tudo que for vendido ali no estádio. O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, já deu entrevistas à imprensa falando que o que ele quer, na verdade, é 100% da renda para o Cruzeiro e direitos comerciais, bares, camarotes, fiquem para Atlético, América e BWA, né? O próprio presidente Gilvan tentou tranquilizar aí o torcedor, falando que mesmo com esse acordo entre BWA e Atlético, o programa sócio-torcedor do Cruzeiro vai ser mantido, eles vão continuar aí na sequência de tudo que está sendo planejado e vai tentar um acordo desse nos moldes que o Atlético fez com Independência no Mineirão. É o que a gente tem que esperar e ver o que a diretoria do Cruzeiro tem para mostrar aí nos próximos dias, meses, até a reinauguração do Mineirão. É por isso que eu reafirmo que eu acho que foi um pouco precipitado esse acordo do Atlético com a BWA. Você não tem o Mineirão ainda. O Mineirão vai ficar pronto no dia 21 de dezembro de 2012. É óbvio que a Minas Arena vai querer Cruzeiro e Atlético atuando lá. Senão o estádio não vai servir para nada. Vai servir para fazer show do Bon Jovi, do YouTube de vez em quando? Isso não existe. O Mineirão é casa de futebol. Então, precisa de Cruzeiro e Atlético. Hoje, a vantagem de Cruzeiro e Atlético é os dois têm a faca e o queijo na mão para fazer o contrato que quiserem, tanto com a Minas Arena quanto a BWA. Por isso, eu acho que o Atlético se precipitou um pouco em relação a esse contrato com a BWA. Realmente é esperar e ver o que a gente vai ter aí para os próximos anos para poder afirmar aí com clareza se realmente foi uma jogada realmente estratégica e boa do Atlético ou se realmente foi um tiro no escuro que infelizmente deu errado. Mas até então, comercialmente, como você bem disse, eu achei que realmente foi uma jogadaça do presidente atleticano, mas que para isso outros detalhes vão precisar influenciar positivamente a favor do Atlético. Então eu gostaria de agradecer o Guilherme pela participação aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Obrigado ao internauta e volto a convidar vocês a acessarem o portal Super FC com notícias exclusivas, www.superfc.com.br e acompanharem às segundas-feiras aqui o esporte.com, um debate inteligente para você aí que gosta de falar de futebol e de esportes em geral. Então é isso, internauta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e até a próxima segunda-feira. Até mais.